eu sou Maria Amélia Veras, professora aqui do Departamento de Saúde Coletiva, aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E hoje nós estamos aqui no anfiteatro, em uma promoção conjunta do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e do grupo de pesquisa que eu coordeno, que se chama NUDES, para apresentar os resultados preliminares de uma pesquisa denominada Manas por Manas, que tem por objetivo maior reduzir estigma interseccional em travestis e mulheres trans e melhorar a prevenção ao HIV por aumento do uso da PrEP e de autotestagem. Hoje nós temos aqui conosco as duas pesquisadoras principais do estudo nos Estados Unidos, que vão falar um pouco com a gente também sobre a perspectiva delas, da importância de tudo isso. Além disso, como em todo o processo dessa pesquisa, nós temos pessoas que participaram ativamente, pessoas trans, mulheres trans e travestis, que participaram desde a concepção do estudo, da realização, e estão nos ajudando nessa fase final de compreender e explicar os resultados. Hi, I'm Dr. Jay Sevelius. I am professor of medical psychology in the Department of Psychiatry at Columbia University in New York City, in the United States. And I have been conducting trans health research in the United States, in various parts of the United States for many years. Dr. Sherry Littman and I partnered early on and have been working with Dr. Veras for about I've been working here for about 10 years, and we wanted to do this research because we saw the incredible health inequities that impact transgender women, especially here in Brazil, especially related to HIV and intersectional stigma. And we really wanted to look at how gender affirmation might address some of the issues that can arise for trans women who face intersectional stigmas and barriers to HIV prevention, especially related to PrEP and HIV self-testing. What we find, especially in vulnerable populations and especially among trans women, is that programs that utilize peer support, like Manas por Manas, really benefit from the sharing of similar experiences, and things like sharing experiences related to trans identity can really help people to be resilient against things like internalized stigma, or the stigma that they face for being trans, which then in turn increases self-esteem. Receiving that social support, both from the peer navigators and from other women in the group, really helps people to reduce social isolation, know that they're not alone in their stories, and really to find those elements of transgender pride that can increase self-esteem among Manas participants. And we heard a lot about this in the qualitative interviews in particular. Hi, my name is Sherry Littman. Eu posso falar em português, mas o inglês é melhor ainda. We designed the study, as Dr. Sevelius was saying, to address intersectional stigma and gender affirmation, and we did that by introducing a peer navigation program. So peer navigation really relies on the relationships built between people who identify similarly and who have the similar life experiences. And the project was designed really to look at whether peer navigation can improve HIV prevention, self-testing, and PrEP use through the mechanism of increasing gender affirmation and improving resilience to intersectional stigma. And it was designed to be a crossover trial such that half of the women in the study were randomized to receiving the intervention, the peer navigation intervention, Manas por Manas, right away, and the other half were going to receive it a year later. And the results that we're presenting today look at the one-year outcomes. So comparing groups that received the intervention to the groups that were in a control condition or a waitlist control condition, looking at whether we saw any changes in PrEP uptake and PrEP persistence. And we're not presenting the self-testing results today just because we have very little time. Essa é uma atividade extremamente importante para o nosso programa de pós,
porque é uma atividade que compartilha aspectos metodológicos com diferentes abordagens, com pesquisa quantitativa, qualitativa, num estudo grande, com um desenho bastante inovador. Então, um seminário como esse permite ao conjunto de alunas e alunos do programa se depararem com pesquisas mais complexas e que estão sendo realizadas aqui na faculdade. Às vezes a gente precisa olhar para fora, procurar na literatura, e eu acho que é muito bom que a gente possa mostrar isso aqui agora para as alunas, alunos do programa, que essas pessoas tenham a possibilidade de tirar dúvida, conversar, inclusive conversar com pesquisadoras que trazem outra experiência, vindas de outros países. Enfim, é uma troca bastante rica e importante. A gente está muito contente de sediar esse seminário. Evolutiva para a comunidade, extremamente importante, rica, em que participantes da pesquisa, gestores do nível municipal, estadual e federal estiveram conosco, apreciando, aprendendo esses dados preliminares. E hoje a gente faz uma devolutiva, digamos, um pouco mais detalhada do ponto de vista metodológico, com alguns resultados mais, dedicado, então, a compartilhar com este público esses primeiros resultados. Ao mesmo tempo, a gente tem estratégias de prevenção do HIV, entre elas a PrEP, e quando a gente analisa quem são os usuários ou as usuárias de PrEP, a gente vê que tem pouquíssimas travestis e mulheres trans acessando esse serviço. Do total de usuários e usuárias, elas representam apenas 3,4%. Humanas e o NUDES acredita que isso não se deve, na verdade, à falta de interesse ou uma não elegibilidade, mas sim por um montão de barreiras de acesso a essas tecnologias. E além disso também, esse baixo acesso também é devido a uma série de estigmas também que pessoas trans e travestis enfrentam na sociedade, né? Relacionados a gênero, raça, trabalho sexual, ao uso de substâncias e o próprio estigma em relação ao HIV também. Em uma sociedade transfóbica e racista como a nossa, quem tem o direito de ser ouvido e quem é sistematicamente silenciado? Quais são os impactos sobre a autorização para falar diante das discriminações e preconceitos vividos? Seria possível agora, ocupando a função de navegadora de pares, elas simplesmente erguerem as suas vozes e conseguirem se expressar? Voz trêmula, gagueira, testa em mãos suados, tudo agravado pelo nervosismo, medo e ansiedade. Essas foram algumas das manifestações físicas e emocionais que, enquanto supervisão e coordenação, tivemos que trabalhar com as NPs. Dito isso, participar desse projeto para mim é de extrema importância porque trabalhar com pessoas assim como eu, travesti, me faz sempre retomar o meu lugar de onde eu vim e as dores que nós sentimos. Porque por mais que nós tenhamos hoje a possibilidade, no meu caso, como de algumas meninas que aqui estão presentes, de poder trabalhar, de ter uma garantia, a nossa sobrevivência é sempre muito delicada. E dito isso, a gente sabe o quanto as pessoas trans sofrem. Nós sabemos melhor do que ninguém a nossa vivência, o nosso dia a dia e a nossa sobrevivência, o que a gente precisa desse acolhimento com projetos como esse que nos faz olhar para frente e ver que temos possibilidade de ser alguém na vida, de não sermos assassinadas. E não só assassinadas nos nossos corpos, mas assassinadas quando temos a impossibilidade de estar em locais como a Claire citou aqui, o Bonde das Manas, que nós podemos entrar no Museu Catavento, em teatros, em outros lugares, que muitas vezes a gente não se via justamente pela falta de acolhimento de pessoas, de empresas, de projetos que nos dessem as mãos para que a gente pudesse seguir em frente. O quão gratificante é poder participar de um projeto que nos acolhe em todos os sentidos. E a gente não fala só no sentido do nosso autocuidado, porque muitos de vocês aqui que a gente já conhece há bastante tempo, a gente troca literalmente figurinhas da nossa vida pessoal. Eu vou tentar não chorar, porque o Zé, a Claire, a Maria Amélia, as minhas amigas que estão aqui, desculpa, sabem das dores que nós, enquanto travesti, nós passamos. E chegar aqui hoje, de outro lado, sendo convidada, é tão gratificante porque a gente sabe que a gente alcançou. Nós somos vitoriosas. Mas nada disso seria possível sem pessoas como vocês, Maria Amélia, Zé, Claire, Milena também, que é nossa também, né, travesti. A vocês, meninas, que nos apoiaram todo esse tempo.
para que a gente possa alcançar o lugar, né, o tão famoso lugar ao sol, né, ser vista todos os dias, ser amada, entrar na padaria, ter o nosso companheiro, a nossa companheira, compartilhar momentos de happy hour e, claro, ter o dinheiro no bolso que a gente precisa, mas a nossa saúde mental é muito debilitada e nada disso seria possível sem projetos como esse e sem pessoas como vocês. Então, muito obrigada, de coração. Obrigada. Sherry just asked me to speak maybe a little bit about the parallels that I see in my work in the US with trans communities there to what we see here. I've been working with trans communities, mostly trans women and mostly trans women of color in the US for about 20 years in San Francisco, New York, Detroit, and other places in the US. And it's amazing to me how similar the barriers, the stigma, the challenges that trans women face really all over the world. But the themes tend to be the same, like really emphasizing formal education, formal employment, really overcoming some of the barriers to healthcare, to really having social support. And I'm a very passionate believer in the power of community and the importance of trans women leading projects for and by trans women. So I think that I understood that there was a comment about really wanting to see more trans women here and more trans women in leadership roles. And I can't emphasize enough how important I think that is and how that's really the heart of the transformation that we see in these projects. And I think that is absolutely the key to all of this. O início, que a gente está chamando aqui iniciação, a PrEP, né? Uma pessoa que nunca tinha tomado PrEP e que decide tomar PrEP, a volta à PrEP para algumas participantes que já tinham tido essa experiência e que por alguma maneira haviam descontinuado, mas também a persistência nessa tecnologia de prevenção tão importante. Então, a gente mediu a iniciação pela primeira prescrição no Ciclom, medida em cada trimestre do estudo, acompanhada ali pelas entrevistas trimestrais. A persistência na PrEP, como o número de comprimidos dispensados suficientes, né, para terem 90% de cobertura. A gente viu, a Kátia apresentou um pouco os resultados dessa cobertura, de quantas participantes haviam tomado durante uma semana 4 ou mais comprimidos, o que lhes conferia proteção. E depois nós olhamos para indicadores psicossociais, resiliência ao estigma, capacidade de se recuperar, dar a volta por cima, depois de situações de estresse, orgulho trans, aí olhado por sentimentos em relação à comunidade trans, e afirmação de gênero psicológica e interna. Cada um desses indicadores foram medidos com instrumentos previamente validados que estão na literatura científica. Aqui está um pouco o fluxograma da nossa pesquisa. Como mencionado anteriormente, nós partimos de pessoas egressas de uma grande pesquisa que nós tínhamos conduzido antes, a coorte transnacional, que acompanhou mais de 700 mulheres trans e travestis durante um período longo, e ao fazer essa pesquisa, nós já tínhamos um termo de consentimento que essas pessoas assinavam quando elas, claro, queriam, autorizando a gente a entrar em contato para participação em futuras pesquisas. Devidamente aprovado pelos comitês de ética, então aquelas pessoas que tinham nos fornecido este consentimento também forneceram muitas formas de contato. E-mail, endereço, inclusive contato com uma pessoa secundária, amigo, vizinho, familiar, com quem a gente poderia entrar em contato em caso de perda de contato pelo meio principal. Além disso, nós divulgamos nos serviços parceiros e com a ajuda de organizações da sociedade civil em eventos que congregavam a comunidade. Dessa maneira, a gente avaliou 653 pessoas para a elegibilidade nesse estudo.
Eu não vou detalhar todos os números, né, mas dessas 653 pessoas, algumas recusaram, 74, então a gente vê que é um número relativamente pequeno do total, mostrando interesse em participar do estudo. Algumas pessoas a gente considerou inelegíveis porque não residiam em São Paulo, estavam já vivendo com HIV. Como se tratava de um estudo para prevenção do HIV, não poderia ser incluída uma pessoa vivendo com HIV. Dessa maneira, nós algumas pessoas faltaram, ficamos com 392, que foram aquelas sorteadas de maneira aleatória, ou para receberem a intervenção no primeiro ano, ou para receberem a intervenção no segundo ano da pesquisa. Como o Zé já falou, então a gente ia seguindo. No primeiro ano, um grupo recebia navegação de pares, que era a nossa intervenção principal, e o segundo grupo fazia o acompanhamento somente com as entrevistas. Quem recebia a navegação também fazia entrevista, só para deixar claro. E depois de um ano, esses grupos eram trocados de posição. Então, na intervenção inicial, foram sorteadas 198 pessoas, e para ficarem numa lista de espera, fazendo só acompanhamento com entrevista, 194 pessoas. Aos 12 meses, ou seja, um ano depois de iniciar esse estudo, nós tínhamos perdido 19 pessoas no grupo de intervenção inicial e 16 pessoas no grupo controle. As razões para essa perda estão aí explicitadas e incluem, infelizmente, falecimentos, né? Alguma perda de contato por mudança de cidade, uma série de coisas, e a solicitação de desligamento se deu em 6 pessoas, dentre as quase 200 do grupo de acompanhamento, e 9 pessoas no grupo de intervenção inicial. Aos 24 meses, então, a gente tinha perdido de contato, incluindo aquelas que já foram perdidas aos 12 meses, 23 pessoas do grupo que recebeu a intervenção só no segundo ano, e 22 dentre aquelas que receberam a intervenção imediatamente. Então, a gente considera, né, que isso é uma perda bastante pequena, dada a complexidade da participação nesse estudo, como vocês puderam imaginar. Das 392 participantes, então, 64% delas fizeram todas as entrevistas. Em cada um dos momentos, para cada etapa, essa retenção se aproxima de 90%. 195 pessoas, ou seja, a metade aproximadamente, participaram de mais de 3 sessões de grupo e 73% delas realizaram mais de 3 das sessões individuais. 33 pessoas, ou seja, aproximadamente 17%, do grupo de intervenção imediata não seguiram com a navegação. Esses números são super importantes e depois eles vão voltar a ter importância para a gente na análise detalhada de cada um desses desfechos, o que a gente ainda não pôde fazer. Algumas características das participantes: uma idade mediana de 32 anos, a grande maioria das nossas participantes negras, pretas ou pardas, completaram o ensino médio cerca de 60% das participantes, com moradia estável 34%, 73%, desculpe. A gente olha para a diferença, né, um grupo substancial de pessoas, mais de 20% delas com moradias instáveis, incluindo estarem vivendo na rua naquele momento. O trabalho sexual foi exercido nos últimos 30 dias por cerca de 38% da amostra, havia utilizado PrEP 30% e havia tido acesso a uma testagem para HIV no ano anterior 73% das nossas participantes. Do ponto de vista de saúde mental, esses são os resultados apenas das entrevistas de entrada no projeto, que a gente chama de linha de base ou baseline. Avaliando por uma escala sofrimento psicológico, nós temos que 42% das nossas participantes apresentavam sofrimento psicológico de nível severo, grave. 20% sofrimento psicológico moderado e sofrimento psicológico leve, 15%.
Então, menos de 25%, ou seja, menos de 1 em cada 4 participantes, não apresentaram sofrimento psicológico nesse momento. Depois, transtorno de estresse pós-traumático foi medido por 2 questões. 61% das nossas participantes apresentaram transtorno de estresse pós-traumático no BSO. 65% delas já tinham pensado em suicídio, o item que a Patrícia comentou de suicidabilidade, né? 38% tentaram suicídio ao longo da vida. Dessas, 10% tinham tentado nos últimos 12 meses. Então, esses resultados de saúde mental, já no baseline, depois a gente tem resultados de como isso aconteceu durante o acompanhamento, eles são bastante graves, intensos, e chamaram muita atenção da equipe, né, para a necessidade de suporte, de cuidados de saúde mental, inclusive de investigação dos mecanismos pelos quais a gente poderia intervir sobre isso. Um prazer estar com vocês hoje. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o efeito da intervenção na iniciação e também no persistência de PrEP. Analisamos nossos resultados de PrEP usando uma abordagem de intenção de tratamento, padrão ouro para os ensaios clínicos, e também examinamos a iniciação e a persistência de PrEP usando uma análise por protocolo que leva em consideração as participantes que realmente receberam a intervenção. Nas análises por intenção de tratamento, que estão aqui na tela, incluindo todos os participantes, descobrimos que a intervenção teve uma associação positiva com a iniciação de PrEP, embora não alcançando significância estatística, aponta nessa direção. Com base em trabalhos anteriores, formulamos a hipótese de que aquelas com maior necessidade de apoio se beneficiariam mais do programa. Por isso, testamos termos de interação por trabalho sexual e apoio social, descobrindo que a intervenção aumentou significativamente o início da PrEP para aquelas que praticavam trabalho de sexo e aquelas que relataram menos apoio social. Agora, olhando para a persistência de PrEP, ainda com análises de intenção de tratamento, essa inclui apenas aquelas que iniciaram o PrEP. Não vemos o impacto da intervenção. Com intervalos de confiança muito amplos, mesmo nas análises onde avaliamos subgrupos que supostamente beneficiariam mais da intervenção. Mas quando avaliamos o impacto da intervenção no início e a persistência de PrEP em análises por protocolo, incluindo apenas aquelas que receberam a intervenção e a dose avaliada, vemos que geralmente aquelas que receberam a intervenção, em comparação com aquelas que não receberam, tiveram maior probabilidade de iniciar e persistir, com maior impacto observado entre aquelas que relatam baixo apoio social e frequentaram a maioria das grupos humanas. Também queria dizer que, embora os dados não estejam apresentados aqui, não observamos os mesmos padrões com a dose-resposta para a navegação individual. No entanto, a maioria dos participantes que decidiram iniciar ou fizeram no início da intervenção quando o trabalho em grupo estava em andamento. Então, também começamos a analisar o impacto da intervenção nos aspectos psicossociais. Essas análises são preliminares, ainda precisamos ajustar alguns dados faltantes, mas, contrariamente a nossas hipóteses, não vimos um efeito global da intervenção na resiliência, no orgulho trans ou na afirmação de gênero. No entanto, quando olhamos para aquelas que foram expostas à intervenção, vemos um potencial aumento no orgulho trans para as que participaram em sessões de navegação individual. E isso é talvez porque as sessões individuais realmente tenham focado no âmbito dos projetos pessoais. E notamos um aumento na afirmação psicológica ou interna de gênero
entre aquelas que frequentaram os grupos MANAS. Então, em suma, temos evidências moderadamente fortes que a MANAS melhorou o início do PrEP e que foi mais eficaz para aquelas que mais precisavam de apoio. Esse resultado realça a necessidade de direcionar a nossa intervenção. Nem todos precisam do mesmo. Nem todos precisam do mesmo tipo de apoio. E no futuro gostaríamos abordar essa questão testando vários níveis de intervenção de acordo com a necessidade de apoio, utilizando algo mais semelhante a um desenho adaptivo. Temos evidências limitadas de que MANAS melhorou a persistência da PrEP, a maioria das quais se baseiam em melhorias entre aquelas que frequentavam os grupos MANAS. Essa descoberta provavelmente tem muito a ver com o grande número de pessoas que entravam e saem da PrEP de acordo com suas próprias necessidades, que mudam ao longo do tempo. Estas alterações serão levadas em consideração nas análises futuras. Não tivemos evidências em análises preliminares que MANAS melhorou a resiliência. No entanto, notamos aumentos no orgulho trans e na afirmação psicológica de gênero para aquelas que participaram de sessões de navegação individual e de grupo, respectivamente. Pode ser que a resiliência leve mais tempo para ser construída com base na afirmação e orgulho de gênero. Mas vamos continuar a refinar nossas análises nos próximos meses. Bom, gente, como viram, né, a gente tem uma série de resultados e muito mais ainda para estudar. Nós não poderíamos deixar encerrar sem mencionar algo que, na nossa impressão, vai ser difícil de mensurar, que é o impacto da pandemia de Covid-19 sobre a pesquisa e da forma como ele impactou e impacta as vidas, né? Nós precisamos nós tínhamos iniciado o campo em 2019, no final do ano, em março de 2020, a pandemia nos pega, né, pelo pescoço. E precisamos interromper a pesquisa, realizar um período de aguardar um pouco, porque imaginávamos que seria algo um pouco mais transitório, em persistindo, né, e a gente percebendo, inclusive sendo testemunha de como a pandemia estava impactando a vida das participantes, das navegadoras. Nós começamos a receber informações das pessoas sobre as dificuldades, perguntar, querer voltar, ter dúvidas, não só em relação à Covid, mas a tudo. A gente desenvolveu um protocolo de segurança que passava por triagem respiratória, testagem, etc., até o layout, todo o layout da área física em que a pesquisa estava sendo realizada precisou ser modificado para que a gente, então, retomasse presencialmente as entrevistas. A gente poderia ter feito entrevistas virtualmente e depois isso foi incorporado como uma prática da pesquisa, mas havia uma série de procedimentos que necessitavam ser realizados presencialmente e, em especial, a interação com as atividades de grupo, né? Então, isso era bastante importante. Enfim, o protocolo funcionou, nós monitoramos e não tivemos nenhuma infecção relacionada à participação na pesquisa, mas aquele foi um período em que a gente testemunhou, por exemplo, o óbito de participante por Covid, com falta de assistência, então um período bastante dramático. Os números preliminares em relação aos achados de saúde mental falam por si só, né? Então a gente tem procurado pensar em como é que nós vamos, em projeto futuro, nos dedicarmos um pouco mais a isso. É um desafio grande para o grupo. O grupo NUDES, um grupo de pesquisa, surge muito vinculado à infecção por HIV e outras ISTs. Nunca exploramos a saúde mental como tema central do nosso interesse, das nossas perguntas de pesquisa, mas a gente está se empoderando para isso, a gente está aprendendo para fazer isso.
e depois explorar potenciais mediadores, como estigma e afirmação de gênero, como é que eles podem estar impactando os desfechos desse estudo. Então, tem muita coisa para fazer, tem uma tarefa grande para essa equipe que eu não preciso dizer de tão comprometida em todos os níveis, de todas as pessoas, não vou nomear uma a uma, mas daqui a pouco a gente mostra as caras.